Boa noite, são 20 horas e 47 minutos. Mais uma vez, amados, nos colocamos aqui na presença do Senhor. Mais uma vez eu quero fazer este vídeo. Hoje nós vamos fazer um comentário sobre tristeza. Sentimento que machuca, que dói, que nos faz muitas vezes ficar cegos. Por que cegos? Eu digo cegos espiritualmente. Quantas vezes que nós estamos tristes e não conseguimos enxergar Jesus ao nosso lado, né? Eu estava lendo um texto aqui da Palavra de Deus que tem alguns ensinamentos para nossas vidas. Se encontra no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante. Eu vou estar assim lendo versículo por versículo e a gente vai comentando junto, né? Para ver o que Deus pode falar conosco nessa noite. Eu preciso muito ouvir a voz de Deus e acredito que você também. E a melhor maneira de nós ouvirmos a voz de Deus é através da palavra. Deus fala pela sua palavra assim tremendamente, poderosamente. Talvez você se encontre triste, angustiado, talvez você está sem perspectiva, acha que Deus e Jesus não está com você ou te abandonou, mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus está aí ao seu lado, está aí com você. Nos momentos que nós estamos tristes, é os momentos que nós mais estamos perto de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado, um coração que está aberto, quebrantado diante dele. No Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 24, versículo 13, diz assim: Nesse mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Quero assim dar uma paradinha aqui e fazer um comentário. A palavra está dizendo dois deles. Do que se trata esse texto? De quem a Bíblia está falando? Quem são esses dois? São dois discípulos de Jesus. A Bíblia está falando a respeito do tempo que se deu após a morte e a ressurreição de Jesus. Dois discípulos estavam indo a caminho de Emaús. Emaús era uma cidade e eles iam trocando palavras, conversando. Mas não era uma conversa de alegria, não era uma conversa de gozo, nem de satisfação. Não estavam falando de nenhuma festividade, não estavam falando de nenhum momento alegre. Ninguém estava contando nenhuma bênção, né? Aparentemente, ninguém estava ali relatando uma experiência. Muito pelo contrário, estavam fazendo comentários a respeito do acontecido. No versículo 14 diz assim: Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. O que havia se sucedido? Jesus havia morrido, sido crucificado. Ele foi crucificado, morto, já fazia 3 dias que Jesus havia sido sepultado e eles estavam falando a respeito da morte de Jesus, né? Provavelmente falando a respeito de todo o sofrimento que se deu durante o tempo da crucificação, né? Falando das feridas, falando do sangue, dos momentos de agonia, de angústia de Jesus. Só que no que eles vão trocando palavras, acontece algo inusitado, que muitas vezes, querido, acontece na minha vida e na tua vida, e nós não percebemos. Olha só, indo eles, no versículo 15, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus aproximou-se e ia com eles. Você sabe que
Em muitas situações das nossas vidas que nós nos sentimos assim, abandonados, desamparados, Jesus já se aproximou de nós. Eu não digo para você que Jesus se aproximou fisicamente, mas Jesus pode ter se aproximado de você através de uma palavra. Jesus pode ter se aproximado de você nesse dia através de uma criança, através de uma atitude de alguém. Tem diversas maneiras de Jesus se aproximar e talvez Jesus está se aproximando de você neste momento. No momento que você está lendo, está ouvindo esta palavra, está vendo este vídeo, né? Então eu digo para você, querido, a tristeza muitas das vezes parece um sentimento para nos destruir, parece um sentimento para nos derrubar, mas não é. O apóstolo Paulo diz que quando ele estava fraco, é que ele estava forte, né? Que ele sentia prazer nas angústias, nas injúrias. Então, amados, não se preocupe, Jesus está com você. Olha só o versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Isso que acontece conosco quando estamos tristes. Parece que não percebemos as coisas espirituais, não percebemos o que acontece ao nosso redor. Às vezes ficamos focados num problema, em uma situação, e esquecemos que ao nosso redor a vida, ela segue. E tem muitas situações nas nossas vidas a serem resolvidas e nós ficamos ali focados num problema, numa tristeza, numa decepção, numa angústia. Mas Jesus, amado, quando nós nos voltamos para Ele, Ele nos ajuda a solucionar, a resolver os nossos problemas, a nos colocarmos muitas vezes, amado, de pé novamente, porque a tristeza às vezes nos prostra, né? Então, veja bem que os discípulos estavam indo no caminho de Emaús, né? Debaixo de uma tristeza, né? E eles então estão com os olhos como se tivesse fechados. Que olhos que estão fechados? Os olhos espirituais. Eles não conseguiram perceber que aquela pessoa que se aproximou deles era Jesus. Além do mais, amados, aquela pessoa se aproximou do nada e eles não perceberam. Olha só o versículo 17. Então Jesus perguntou: que palavras são estas que, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Veja, amados, então Jesus vai caminhando com eles e ouvindo. Jesus está ali no silêncio, ouvindo o que eles estão falando. E eles não perceberam Jesus se aproximando. E Jesus calado, ouvindo eles falar, né, a respeito da crucificação, a respeito da morte de Jesus, provavelmente estavam lamentando, né? E o texto nos afirma isso, alguns versículos mais embaixo, eles dizendo que Jesus era a esperança deles, mas que agora Jesus estava morto, né? Eles não lembraram das palavras que Jesus havia falado a eles, que o Filho do Homem seria morto, crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Eles não lembravam. Então a tristeza, ela faz muitas vezes nós esquecermos até mesmo das promessas de Deus. Há momentos que nós ficamos tão tristes que esquecemos das coisas que Deus nos prometeu. Deus nos prometeu coisas maravilhosas dentro da sua palavra. Ele nos prometeu na tua palavra que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que permanecem para sempre. Ele prometeu na tua palavra que o justo, ainda que caia, não ficará prostrado. Ele prometeu na sua palavra que Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele prometeu na tua palavra que diante dele até a tristeza salta de alegria, querido. São tantas coisas que Deus nos promete e muitas vezes nós ficamos perplexos, parados, inertes, sem ação,
sem atitude diante da circunstância, diante das tristezas, das adversidades. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Jesus hoje te levanta, te sustenta, Jesus hoje te dá força, Ele é a sua força. Não deposite a sua confiança em homens, não, porque a palavra do Senhor diz: maldito o homem que confia no homem. E quando a palavra está dizendo confiar, ela não está falando de caráter, ela não está falando de confiar em uma pessoa, em outra. Está falando a respeito das pessoas que fazem do braço de carne a sua força. Então, querido, a sua força, a sua ajuda, não espere a ajuda do ser humano, do homem, espere a ajuda do Senhor. E se Deus, se Jesus, Ele quiser, Ele vai enviar a pessoa certa, na hora certa, para lhe aconselhar, para lhe ajudar, para lhe dar força, ajudar você a carregar a cruz. Mas espere no Senhor, dependa dEle. Olha só o versículo 18. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? É lógico que Jesus sabia tudo o que tinha acontecido, porque tinha acontecido com ele mesmo. Então que eles estão trocando as ideias, falando da crucificação, falando de todo aquele flagelo que Jesus sofreu, mas o próprio Jesus está do lado deles, ressuscitado, não está mais morto. Eles estão falando de um Jesus morto. Eles estão falando de um Jesus que foi pregado na cruz, mas Jesus está vivo do lado deles e eles não perceberam, eles não o conheceram. Então o versículo 18 diz, né, que Cleopas, ele faz uma pergunta a Jesus: és tu o único peregrino? Olha, foi um assunto de repercussão aqui no território, todo mundo sabe o que aconteceu, foi uma coisa assim horrenda. E só você que não sabe? Ele faz essa pergunta a Jesus, né? Como muitas vezes nós fazemos, né, essa pergunta para Jesus, né, a respeito das nossas vidas. Senhor, o Senhor não está vendo a minha situação? Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Senhor, olha isso, Senhor. Parece que o Senhor não está vendo, o Senhor não está sabendo. Mas eu quero dizer para você, Jesus está vendo tudo, Jesus sabe de tudo. Antes mesmo, querido, de sair uma palavra da nossa boca, Jesus já sabe tudo que nós vamos lhe pedir, tudo que nós pensamos. Não há nada oculto, nada encoberto que não seja revelado, porque o nosso Pai, Ele é onisciente, Ele é onipresente, onipotente. Então não pense você que a sua causa está desapercebida. Se você ou desapercebido, se você está justo diante do Pai, justo diante de Deus, Deus está cuidando da sua causa. Tudo tem o seu tempo certo. Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Esta é a realidade. Então, querido, no momento certo, Jesus vai se manifestar aí pertinho de você, ele vai se revelar para você e dizer: olha, filha, eu estive aqui do seu lado o tempo todo, eu não te deixei um minuto, um só segundo, e eu vou te ajudar. Agora o versículo 19 diz o seguinte: perguntou ele: quais? É engraçado que Jesus, ele de vez em quando, ele era bem humorado. 3 dias que Jesus tinha morrido. Agora Jesus ressuscita. Cleopas faz uma pergunta a ele: és tu peregrino, que não sabe das coisas acontecidas? E Jesus vira para Cleopas e fala: quais? Eu imagino, eu começo assim a visualizar a cara de Jesus, a cara de sátira, a cara de quem está assim, zombando deles, né? Não, mas num bom sentido. Jesus: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Olha, amado, eles cometem um erro aqui. Eles dão uma resposta a Jesus, mas eles cometem um erro. Eles dizem assim, que foi profeta e poderoso.
Jesus não foi profeta e poderoso. Jesus é e sempre será profeta, poderoso, justo, verdadeiro, o nosso ajudador, o nosso salvador, o nosso Mashiach, aquele que derramou o teu sangue, e o teu sangue tem poder para salvar. Então, amado, Jesus não foi, Jesus é. Jesus não está morto, ele está vivo e ele está aqui conosco. Ele está falando comigo e com você nessa noite. No versículo 19 ainda, ele diz assim, né? E palavras diante de Deus e de todo o povo, né? Eles então faz menção das obras de Jesus, né? Que Jesus tinha uma palavra poderosa, Jesus fazia milagres, Jesus fazia coisas tremendas. Então eles exaltam a pessoa de Jesus, mas de repente eles esmorecem. Eles se esmorecem, porque a tristeza não deixa a fé deles ser uma fé viva, uma fé sincera, verdadeira. Porque agora o que eles dizem no versículo 20? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então eles estão querendo dizer o seguinte: olha, a gente sabe que ele era profeta, ele era poderoso em palavras, em obras, mas as autoridades e os principais sacerdotes venceram ele. E a gente tinha tanta esperança, tanta expectativa nele, né? Mas ele foi vencido pelas autoridades. No versículo 21 eles confirmam isso dizendo o seguinte: ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel. Nós esperávamos, né? Quantas vezes que a gente também age dessa forma, né? Nós lemos a Bíblia muitas vezes e condenamos algumas situações, algumas atitudes dos personagens bíblicos, mas nós fazemos as mesmas coisas, erramos da mesma forma. Então você veja que eles dizem esperávamos, né? Desistiram. Esperávamos. Está no passado. É como se ele estivesse dizendo: desistimos. Amados, nós nunca devemos desistir das coisas de Deus. Nem sempre Deus vai lhe conceder o que você quer. Nem sempre Ele vai realizar o desejo do seu coração. Porque Deus sabe o hoje, o ontem e sabe o amanhã. Ele sabe o porquê de todas as coisas. E muitas vezes, amado, nem tudo que nós pedimos, nem tudo o que nós oramos e colocamos diante de Deus vai ser benefício para a nossa vida. E Deus sabe disso. Deus, Ele sabe o melhor. Ele diz lá no livro do profeta Jeremias: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz e não de mal. Então, queridos, muitas vezes nós achamos que porque Deus não nos concedeu aquilo que nós queríamos que Ele nos concedesse, é porque Deus não é bom. Deus não é justo. Ó Senhor, o Senhor viu que eu fiz campanha, o Senhor viu que eu fiz oração, o Senhor viu que eu jejuei. Deus não está preocupado, querido, com essas coisas, não. Ele está preocupado em querer o seu bem. E o seu bem, meu amado, minha amada, nessa noite que está ouvindo essa palavra, é aquilo que Deus tem para você. Se Deus tem para você algo grande, vai ser bênção na tua vida. E se Deus tem algo pequeno, vai ser bênção na tua vida. Olha só o que eles dizem no versículo 20. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem redimisse Israel, né? Que ia vir. Eles não esperavam que ele ia se levantar como Machia, ia libertar, ia acabar com toda a corrupção, né? Nós estamos vivendo momentos assim, né? Esperando que alguém se levante e acabe com essa corrupção que está no Brasil, né? Que acabe com esses políticos que
fazem uso do dinheiro público de uma forma ilícita, mas né, é Deus quem vai julgar eles, é Deus quem vai tratar com eles, né? Mas nós estamos na expectativa de que alguma coisa aconteça para que mude. Então eles estavam aqui na expectativa de que Jesus fosse o Mashiach, o Salvador, aquele que fosse redimir Israel, né? E eles continuam dizendo no versículo 20, dizendo o seguinte, né? No versículo 21, aliás, dizendo o seguinte: mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então vocês vejam como que a tristeza, ela faz a gente perder esperança. A tristeza, ela faz a gente perder as expectativas, né? E a fé. Faz a gente perder a fé. Mas nessa noite, não perca a sua fé em Jesus. Não perca a tua esperança em Jesus. Jesus te ama. Jesus ama você do jeito que você é. Jesus não ama o pecado, não, mas ele ama o pecador. Se você nessa noite está triste por alguma situação, saiba de uma coisa. Ele disse assim: olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só. Enviarei outro Consolador. O Espírito Santo, amado, ele nos consola, ele nos conforta, ele nos sustenta. E ele está aí sustentando você também nessa noite. Ele está aí falando com você: filha, filho, eu estou com você, eu vou te ajudar. Vamos para o versículo 22, dizendo o seguinte: é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas, versículo 23, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam, versículo 24, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então, veja bem, queridos, eles relatam um acontecido que as mulheres foram ao sepulcro após a morte de Jesus, ali com especiarias, né, para ali limpar o corpo de Jesus, e não encontraram o corpo de Jesus, mas viram anjos, não anjos de asa, viram dois homens, né, dizendo que ele estava vivo, e elas voltam e contam isso aos seus discípulos. E os discípulos, então, eles lembram da palavra que Jesus falou, que seria entregue, que seria crucificado, que seria morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Mas eles lembram da palavra, mas não acreditaram. Veja que coisa incrível, né? Como que um momento turbulento nas vidas das pessoas limita as pessoas de crer no poder de Deus. Eles não acreditaram. Não acreditaram na palavra. Lembraram da palavra, mas não acreditavam que era aquela palavra que estava se cumprindo, que Jesus havia ressuscitado. Então, neste exato momento, o que acontece? Jesus tem que usar de uma estratégia mais forte. Jesus está ali o tempo inteiro do lado daqueles dois homens. E eles não perceberam. E de repente Jesus começa então a expor a palavra de uma maneira que eles nunca tinham ouvido. Jesus começa dizendo assim no versículo 25: ó nécios e tardios de coração. Nécio, deixa eu explicar para você o que é nécio. Nécios são pessoas sem conhecimento. Ou seja, pessoas que não buscam, que elas não têm prazer no conhecimento. Eu acho muito engraçado nos dias de hoje que as pessoas têm prazer em tantas coisas, elas buscam tantas coisas, mas elas não gostam de aprender
principalmente no quesito em que deve se aplicar em ler, em meditar. Querido, se você não tem prazer na palavra de Deus, em meditar e aprender a palavra de Deus, me desculpa, mas eu vou lhe dizer uma coisa: dificilmente a sua fé será alicerçada. Você comerá muitas comidas, muitas coisas que não vão edificar a sua vida, que não vão fazer a tua vida crescer, não vão fazer você amadurecer, se preparar para situações. Porque não pensa você que a vida do crente, do cristão, é um mar de rosas. De forma alguma. Não. Você já viu que quando você vai colher uma rosa, você pega no caule da rosa e fere as mãos com espinhos? Por quê? A rosa é uma flor linda, cheirosa, mas ela tem espinhos. A vida do cristão é a mesma coisa. Você tem Jesus, você tem a palavra de Jesus, mas nós teremos aflições. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições. Tereis aflições. Vai ter momentos de angústia, vai ter momentos de tristeza, vai ter momentos, amado, que você vai perder as forças, mas não desista. Não desista de Jesus, porque Jesus nunca vai desistir de você. Nunca. E aí Jesus diz para ele: honestos e tardios de coração, coração endurecidos, né, para receber a palavra. Quantas pessoas que estão dessa forma, coração endurecido, não consegue receber a palavra, consegue receber tantas coisas, amado, passam tanto tempo diante de entretenimento, de coisas que não edificam, mas não consegue receber, não consegue guardar a palavra. A parábola do semeador diz o seguinte, que ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a palavra do coração. Querido, não permita de forma alguma que os passatempos, né, as satisfações, né, tirem o seu tempo de ler, de meditar a palavra. Porque se o inimigo roubar a palavra do seu coração, você fica infrutífero espiritualmente e não consegue ter fé. Mas esse é um outro assunto. Voltando aqui para o texto, então Jesus diz: tardos de coração para crer. Olha, tardos de coração para crer, para confiar. Eu não falei para vocês, eu não avisei vocês que o Filho do Homem seria morto, sepultado, mas o terceiro dia ressuscitaria? Por que vocês não ficaram firmes nessa promessa, nessa palavra que eu falei para vocês? Agora vocês estão aí nessa tristeza, nessa angústia, como se eu tivesse falado alguma mentira. Olha, vocês não prestaram atenção naquilo que eu falei? Então Jesus está falando para eles: tarde de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando, aí Jesus então começa a discorrer a palavra, a Bíblia. Ele volta lá desde Moisés, né? E vai trazendo tudo que os profetas falaram a respeito deles. Mas mesmo assim, querido, eles ainda não perceberam que era Jesus, né, que estava ali falando com ele, colocando a palavra diante deles de uma forma clara. Eles não entenderam. E então vai se passando o tempo, vai caindo a tarde, já vai começando a ficar o dia já no seu final. E o que que eles fazem? Então eles constrangeram Jesus. A Bíblia está falando aqui, constrangeram no versículo 29. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia se declina. Então Jesus entrou para ficar com eles.